Você percebeu que com o que foi revelado no episódio 9 de Ruptura, as possibilidades da Cole ser a verdadeira mãe da Helena só aumentaram? Possibilidades inclusive dela ser mãe e nem se lembrar disso. Mas e o ponto sobre o plano que a Cole deve executar ali com o Mark a partir de agora, que dá pra entender muito bem que pode ser que não envolva o próprio interno, mas o externo mesmo. Mas e a possibilidade da própria Halle querer assumir o local da Gemma pro Mark? Sei lá, roubar o corpo, alguma coisa da mente dela, a partir daquele acesso ao andar de testes. Meu jovem, tem muito detalhe desse episódio 9, referência e easter egg. Se quer saber, cola aqui, vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece. E hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre Ruptura segunda temporada, pra gente voltar a falar do episódio 9, esse penúltimo episódio da temporada, que preparou um monte de coisas pro final, que tem mais perguntas do que respostas, mas que sim, tem muita brecha a mais pra história que você pode não ter notado. Então antes, deixa esse like, ajuda muito na divulgação e se inscreva no canal pra você não perder nada da cobertura dessa reta final, que já tem materiais promocionais saindo do final e eu vou trazer tudo aqui. E é o seguinte, né, apesar do episódio 8 ter sido o episódio sobre a Cole e esse episódio ser mais amplo, esse é um episódio que revela mais sobre a Cole ainda, tá? Mais pontos sobre ela. Inclusive, finalmente revelando em detalhes agora o que iria acontecer com ela caso ela tivesse aceitado a proposta da Helena de ficar lá na Lumon. Eu quero começar falando que Cole seria morta. Sim, a partir do episódio 8 a gente já começou a ter essa noção, né? Que caso ela tivesse aceitado a proposta da Helena lá no episódio 3 pra recomeçar tudo, pra dar um reset, nesse momento a gente imaginava que na verdade iam matar ela, ia fazer alguma coisa com ela. Mas agora com esse episódio 9 a gente consegue entender exatamente o que iria acontecer. Por quê? Primeiro que a gente consegue entender a partir das revelações do Burt no momento lá com o Irving, que ele era e possivelmente ainda é um pouco um motorista da Lumon que fazia as pessoas desaparecerem, o que dá a entender que ele levava as pessoas pra certos lugares. Ele, como externo ali, não fazia nada. É bem possível que ali passava pela Ruptura a versão do interno que matava as pessoas, sem ele saber. Mas assim, o protocolo da Lumon sempre foi colocar a pessoa no carro, dar uma carona, levar a pessoa pra longe e sumir com ela. E no caso, na cena lá no episódio 3, quando a Cole volta lá na Lumon pra tentar reconciliar e a Helena propõe um recomeço, a gente vê que a Cole tá colaborando até a Helena parar do lado de um cara ali engravatado num carro. E a imagem inclusive desfoca da Helena e foca neste cara engravatado, de terno. E é neste exato momento que a Cole percebe que deu ruim. É só quando ela vê esse cara e toda a circunstância ali que ela decide ir embora. E assim, é tudo muito igual ao que o Burt faz. Isso significa o quê? Muito provavelmente esse é um dos caras que faz o serviço ali, que o Burt fazia muito no passado agora, que ia colocar a Cole nesse carro pra fazer ela dar uma volta e iria eliminar ela. Exatamente. Agora a gente consegue entender exatamente o que é essa cena do episódio 3. Você vê como é que as coisas se conectam. Mais um motivo do porquê a Cole realmente tá contra a Lumon e não tá enganando ninguém, não. Mas assim, aproveitando que nesse detalhe eu falei sobre o Burt, eu já quero seguir para um ponto do Burt, que é o seguinte: apesar de ele trabalhar para a Lumon há vários anos e ter feito esse serviço sujo ali, seja com a Ruptura ou sem, apesar de tudo isso, dá pra dizer aqui que Burt ajudou os dois lados. Sim, esse é um ponto muito importante. Pelo que a gente vê a Helena falando pro pai dela no início do episódio, de que estão cuidando do Mr. Beleth, que é o sobrenome do Irving, né? Isso significa que estava direcionado a alguém pra ir lá se livrar do próprio Irving, matar ele. E é isso que acontece, né? Não é uma coincidência que no outro episódio, quando o Irving se reúne com o Burt na casa dele, foi a oportunidade perfeita pro Drummond invadir a casa do Irving e ver as coisas. Com certeza o Burt tá alinhado com eles. Então o Burt foi enviado aqui pra poder eliminar o Irving e dar essa carona pra matar ele. Só que aí que tá o ponto. Por gostar muito do Irving, no final das contas ele não mata o Irving. Ele dá uma oportunidade pro Irving de escapar, e não só escapar, como ir pra um local onde ele vai poder descobrir mais coisas. Um local bom que ele vai poder descobrir toda a verdade. Com essa estratégia, então, Burt ajudou os dois lados. Ele ajudou o Irving, permitindo com que o Irving vivesse mais tempo, não eliminando o Irving, e ao mesmo tempo, em tese, ajudou também a Lumon se livrando do Irving, né? Ele manda o Irving pra um local desconhecido ali, mas de qualquer forma se livrou por hora dele. Ele pode até mentir pra Lumon depois: não, matei ele, coloquei o corpo em tal lugar. Então o Burt aqui meio que juntou o útil ao agradável, fez as duas coisas. E assim, vai ter brecha pra isso na terceira temporada, tá? Com certeza. Mas assim, da mesma forma que eles podem voltar na história, eu quero falar também sobre o Dylan. Porque um outro ponto é que Dylan pode voltar. Sim, é um ponto que eu não tinha me atentado quando eu gravei a análise, que foi um pouquinho mais antecipado do que esse vídeo aqui. Depois eu fui dar uma analisada melhor realmente.
realmente tem brecha pro Dylan voltar, não acho que seja o final definitivo dele aqui. E por que eu falo isso? Por conta dessa cena, que é a cena que o Dylan tá assinando sua demissão. Você pode ver ali em cima, requerimento de demissão do INE. Ele marca ali todos os motivos possíveis, só que aí tem uma questão. Não é simples assim, só ele pedir demissão e ir embora. Tem esse campo aqui do lado, no finalzinho da escrita, que dá pra gente ver, que é a parte pro Alt escrever, né? Pro externo dele responder essa solicitação de demissão. Ou seja, o Dylan externo também precisa aprovar essa saída dele. Não é simplesmente vão chegar, você pediu demissão, ok, pode ir embora. E ele não tem escolha, ele tem escolha. E tendo em vista que a gente viu nesse episódio que o Dylan externo ficou com muita raiva da Gretchen, e principalmente da versão interna dele, considerando que ele tá sendo traído, esse seria um primeiro ponto pra ele não aceitar a vontade do interno, querer que o interno fique lá trabalhando à força. E o segundo ponto é que em episódios anteriores, né, bem no início da temporada, na verdade, se eu não tiver enganado, no episódio 2, quando mostra que eles tinham sido demitidos por um tempo, né, o Dylan externo vai procurar emprego numa loja de portas, e lá ele simplesmente não consegue emprego. Isso mostra que ele não consegue emprego em lugar nenhum por ter passado por ruptura. Então a Lumon é a única opção pra ele. Isso mostra que quando chegar o requerimento de demissão do interno, ele vai simplesmente negar essa demissão e vai continuar trabalhando na Lumon. Então Dylan deve voltar. Assim, a esperança que vem é que talvez esse pedido de demissão, quando chegar até ele, pelo menos sensibilize ele um pouco, porque o Dylan externo é meio babaca, né? Talvez faça ele entender que ele tá fazendo mal pra própria esposa e pra versão dele interna, né? E o fato dele ter ficado bravo com a esposa que fez o interno pedir a demissão. Mas de qualquer forma, eu acredito que ele volta, assim, continua na Lumon, porque ele não tem escolha. Mas assim, aí a gente tem um personagem que a gente não sabe quanto tempo ele vai durar, o que pode acontecer com ele de consequências, mas o que a gente sabe é que tem muito mais sobre ele que ainda não foi mostrado na série. Eu quero falar sobre Milchick e o Iceberg, porque aqui a gente tem uma referência muito interessante sobre as camadas do Milchick aparecendo aos poucos e que vai ter mais por aí. Pois é. No caso, nesse episódio, a gente vê uma nova camada do Milchick que a gente não conhecia, que é a coragem dele de enfrentar os seus superiores, porque o que a gente conhecia do Milchick antes é aquele cara que é o cachorrinho da empresa, ele sempre vai baixar a cabeça, sempre vai obedecer, e aqui não, ele enfrenta o Drummond e manda o cara comer merda, filho. Isso mostra o que pra gente? Tem muita coisa do Milchick, por dentro dele ali, muita coisa mesmo que a gente não conhece ainda. E essa cena dele falando com o Mark no telefone, se emocionando, né, quando o Mark cita ali aquela questão que ele tem a liberdade de poder fazer o que ele quer, que os princípios da Lumon são assim, ele ouvindo o Mark emocionando enquanto ele vê o Iceberg ali no quadro, isso nos traz muita referência de que o Milchick é como se fosse esse iceberg saindo. A gente só viu ainda a ponta do iceberg. A gente só viu a pontinha do que ele é capaz. Esse episódio provou que tem muito mais do Milchick pra ser aprofundado e a gente conhecer. E se você for parar pra pensar desde antes, a gente não conhece a vida desse cara. Como é que é a vida dele? O que ele faz, além de estar na Lumon? A gente só conhece ele quando tá trabalhando. Qual que é a história dele? Como é que ele se conectou à Lumon? Porque todo mundo ali tem uma história de muitos anos com o negócio. Então sim, o Milchick é aquele iceberg. É só a ponta que foi mostrada por enquanto. Segura, vai ter mais. Mas aí vamos pra parte mais interessante, porque eu quero voltar a falar sobre a Cobell. Pois é necessário. Como eu disse, teve muita coisa sobre ela, e no episódio 8 a gente viu que ela cresceu nas mãos da Lumon. Ela participou daquela escola da Lumon, depois passou a trabalhar pra empresa lá da Lumon e teve muita convivência por vários anos com o Jaime Egan, que é o pai da Helena. E sobre a Helena, se eu não tiver muito maluco, se eu tiver maluco me perdoe, mas sobre a Helena a gente não viu até então nada sobre a mãe dela, sobre quem verdadeiramente é, aumentando a possibilidade do que da Helena ser filha da Cobell, justamente porque tudo indica nesse episódio que Cobell teve um filho com o Jaime Egan. Assim, com base nos vários pontos que eu já citei do outro episódio, já indicava que ela passou a vida inteira em conexão com o Jaime, tipo, muito tempo. Agora, nesse episódio 9, na cena lá da entrada das cabines de parto, quando a guarda lá fala que não dá pra entrar, a Cobell usa de uma brecha que ela conhece, de que essa é uma das do Jaime, ou seja, uma das várias mulheres que o Jaime engravida. Sim, aquele senhor de idade, ele engravida mulheres há vários anos e manda pra aquele lugar ali pra elas poderem dar à luz, inclusive, falo mais, sem saber quem que foi a criança, se é homem, se é mulher, porque a partir do momento que a mulher entra na cabine, ela passa por ruptura. Então a questão de separar o filho da mãe não tem problema nenhum. E isso indica o quê? Que é muitíssimo provável que o Jaime tenha feito um filho na Cobell por esse tempo todo de convivência e ela não saiba nem quem é o filho. E tem mais provas sobre isso. Na outra temporada, na temporada 1, a gente viu que ela tinha um chip de ruptura. Ela já teve um chip
chip que foi removido, mas que ela guardava. Então sim, ela já passou por ruptura em algum momento, e se a ruptura foi pra isso. Assim, não tô confirmando que a Helena é filha da Cole-Bell, mas agora as possibilidades, se já existiam, agora elas aumentam mais ainda com a descoberta de que o Jaime faz filho um monte de mulher e que a Cole-Bell sabe de tudo daquele lugar. Sendo que eu digo mais, tem outras pessoas aí teorizando mais ainda de que o Mark, na verdade, poderia ser o filho da Cole-Bell com o Jaime Egan. Seria possível? Aí já falta alguns outros indícios, mas a galera viaja longe. Só que aí não para. Como eu disse, esse episódio tem muita coisa sobre a Cole-Bell, e aí eu quero falar agora da relação da Cole-Bell com o Mark e o que ela deve fazer. Porque no final desse episódio a gente viu que com a somatória dos esforços da Devon com a Cole-Bell, finalmente elas conseguiram ter acesso ao Mark interno ali por meio das cabines, né, das cabanas. E justamente com isso eu quero falar sobre qual que é o plano da Cole-Bell, porque aqui ficou meio que sugestivo que ela vai conversar com o interno do Mark, contar tudo e elaborar um plano pra poder evitar com que a Gemma morra. E não só evitar com que a Gemma morra, um dos objetivos da Cole-Bell em ajudar o Mark é também ferrar com a Lumon, tá? Porque se tem uma pessoa que tem motivo demais pra querer ferrar com a Lumon, é a Cole-Bell. Foi revelado no episódio 8, tanto que ferraram com a vida dela e com a família. Então ela não tá ali só pelo Mark. Ela vai ajudar o Mark, mas vai aproveitar do Mark pra acabar com esse projeto de poder da Lumon. E de que jeito? Eu quero te falar que tem muita possibilidade dela não utilizar o interno lá dentro, mas sim utilizar o externo, por meio do Glasgow Block, o bloco de Glasgow lá. Que era basicamente o termo que foi utilizado se referindo a Helena lá naquele episódio 4 da neve, quando descobrem que na verdade não era a Halle, e sim a Helena o tempo inteiro fingindo ser Halle. No episódio 8 foi revelado que a Cole-Bell é uma das criadoras do Glasgow Block, então ela sabe muito bem como fazer isso, como programar o chip e diversas outras coisas. Então é bem possível que no dia seguinte ela faça com que o Mark externo entre lá na Lumon fingindo ser o Mark interno, de forma que o chip de ruptura não vai ser ativado quando ele entrar no elevador, então ele vai ter acesso a tudo ali na Lumon, seguindo todas as estratégias da Cole-Bell pra poder sabotar tudo aquilo. E assim, a gente sabe muito bem que é o Mark externo que vai estar muito mais emocionalmente motivado em salvar a Gemma do que o Mark interno. É o Mark externo que conviveu com a Gemma e que sente mais saudade, então é bem possível que ela infiltre ele lá, pra ele que finja que tá trabalhando nos macrodados, finja que tá concluindo o Cold Harbor, quando na verdade no computador mesmo ele faça alguma programação pra sabotar o Cold Harbor. Eu diria que uma brecha boa pra esse final de temporada aqui, como não vai acabar agora nessa segunda provavelmente, uma brecha boa seria não o Mark salvando a Gemma 100%, mas ele retardando o Cold Harbor, resetando, fazendo o Cold Harbor começar do zero e ficando essa brecha pra próxima temporada. Agora eles vão ter tempo pra resgatar a Gemma dali ou não, e o que a Lumon vai fazer quanto a isso, porque zerou todo o Cold Harbor. Seria uma possibilidade, mas aí já é no campo de teoria. Só sei que a Cole-Bell tem o plano, e o plano não é só salvar o Mark, é destruir a Lumon. Mas aí assim, além da questão da Cole-Bell, a gente tem uma outra questão de uma outra pessoa que também pode estar interessada nessa questão do Mark e da Gemma, que é quem? A própria Halle, que a gente viu nesse episódio que o papel de pessoa que vai procurar lá pelo elevador da ala de exportação é dela agora, né? Era o Irving, passou pro Dylan não teve interesse, agora é ela que tá com o papel estudando. Então sim, poderemos ter Halle roubando o corpo da Gemma, ou assumindo o lugar dela de uma certa forma. Você pode ver isso, achar viagem demais, mas eu vou te explicar como é que isso pode acontecer. Primeiro, o que a gente vê nesse episódio, e vê pelos outros, né, que tanto Halle quanto Helena, a interna e a externa, elas estão loucas atrás do Mark. A externa tem diversos motivos pra querer ficar com o Mark e ter ele junto. Nesse mesmo episódio mostrou que a vida dela é uma bosta, é uma porcaria, extremamente fria. Não teve aquele episódio que ela visitou o Mark no restaurante e não deu em nada. A interna também teve relações com o próprio Mark e é apaixonada nele. Então isso vale para as duas versões da Halle, tá? A Halle R, a interna, quando ela descobrir o andar lá de testes, ou a própria Helena, a externa, quando ela quiser acessar o andar de testes, porque ela com certeza já sabe, em ambas as situações, elas podem querer assumir a Gemma, porque elas sabem que o interesse real do próprio Mark é a Gemma, inclusive do Mark externo mesmo. Então o que você me diz da Halle aproveitar da Gemma ter a mente apagada, porque de acordo com o que a Cole-Bell falou, a Gemma vai meio que morrer se o Cold Harbor for completado. E o morrer, eu não acho que seja morrer normal igual a gente conhece. Provavelmente a mente dela vai ser apagada e vai virar tipo um robô. Ou uma pessoa, um escravo da Lumon, um negócio assim, só funcionando por meio do chip. O que você me diz da Halle ou a Helena aproveitar dessa oportunidade pra poder assumir o corpo da Gemma, de alguma forma? Passar a mente pra ela, alguma coisa nesse sentido. Porque pelas tecnologias que foram mostradas da Lumon, eu não acho que seja impossível disso acontecer, tá? Acho que seja perfeitamente possível de mostrarem algo assim. E assim, a Halle ou a Helena estariam no corpo da pessoa que o Mark verdadeiramente ama. E elas poderiam se saciar estando junto com o Mark. Assim, na minha cabeça isso seria uma coisa que quem poderia mais fazer, uma coisa mais horripilante e loucura, seria mais da cara da Helena, que é a mais má da situação, né? A Halle eu não sei se teria coragem de fazer um negócio desse se tivesse brecha, mas filho
tem possibilidade, tá? Levando em conta que tem teorias aí de que estão tentando trazer Kier de volta, negócio de controlar a mente, essas coisas, respeitar traumas, isso aí seria perfeitamente possível. Coloca nos comentários o que você acha sobre esse detalhe, o que você acha sobre o detalhe da Cole Bell ser mãe do Mark ou da própria Helena mesmo. Não deixe de se inscrever no canal pra você não perder nenhum detalhe da cobertura sobre o episódio 10. Nessa semana seguinte agora vai ter vídeo de materiais promocionais que já tem do episódio 10. Vou cobrir tudo aqui, então se inscreva, deixa esse like, ajuda muito na divulgação. Já já eu tô de volta no mais. É isso aí, um abraço, fui!